Olá, turma. Nós estamos falando aqui sobre avaliação de desempenho e nós estamos debatendo esse assunto sobre a importância. O que é avaliação de desempenho? São estratégias para você conseguir dados para que possa desenvolver o cargo, a profissão ou a atividade posteriormente. Então, nessas aulas, fazendo uma pequena revisão, nós falamos sobre o que é avaliação de desempenho. Nós falamos na última aula sobre alguns métodos, né? Quais são os métodos? São escalas gráficas, pesquisa de campo, método de incidentes, lista de verificação, método de resultados, avaliação 360. Se por acaso você faltou alguma aula, não assistiu, assiste os outros vídeos para que você se sinta atualizado. Hoje nós vamos falar sobre como fazer a avaliação de desempenho. Eu sei quais são os objetivos, eu sei são os métodos, eu sei os benefícios, mas eu preciso saber agora como na prática, como eu preciso fazer a avaliação de desempenho. Primeiro, você tem que definir os objetivos, né? Você não pode fazer uma avaliação de desempenho só por fazer. Tem que ter um objetivo a avaliação de desempenho, apesar que a avaliação de desempenho é importante para a atividade laboral da organização, para você saber o que está acontecendo, ela tem que ter uma finalidade. Então, quando você for fazer uma avaliação de desempenho, a primeira coisa você vai falar o que? O que eu quero saber? Quais os pontos que eu quero abordar? Por exemplo, se eu estou verificando a avaliação de desempenho de uma profissão de vendas, eu quero saber qual é a satisfação do cliente com relação ao vendedor, ou qual a satisfação do seu gerente, e assim vai. Então eu preciso definir muito claro qual é o objetivo. Segunda coisa, define o método. Que método, professor? É aquilo que nós aprendemos agora, acabei de falar. Quais são os métodos que você vai utilizar? Você vai usar uma lista de verificação, onde você vai colocar uma nota de 0 a 10. Você vai fazer uma entrevista com seu gestor, com o chefe dele. Você vai fazer a avaliação 360, ou até a entrevista, né, direta, com perguntas. Então eu preciso saber qual é o método para que você consiga ter a orientação melhor, tá certo? Definir os objetivos, definir o método. Só lembrando aqui os métodos aqui, vou até voltar. Quais são os principais métodos? As escalas gráficas, onde você coloca em comparativo. A pesquisa de campo, nesse caso aqui você vai procurar um especialista e analisar a função dele. Você vai ver ele ativo, e esse especialista vai dizer se ele está fazendo coisa boa ou não, né? Geralmente especialista responderá um formulário, né? O método de incidentes críticos, né? Nesse caso você vai colocar somente pontos negativos e positivos que eles estão fazendo, e aí você avalia quais são os pontos fortes e pontos fracos deles. A lista de verificação, que é exatamente esse checklist, né, onde você coloca fatores 0 a 10, quantitativo. Por exemplo, o vendedor de 0 a 10, qual a sua satisfação com relação ao seu chefe? Ou de 0 a 10, qual é a sua satisfação com os seus colegas? Então você consegue ter essa variação. Método de resultados, nesse caso aqui, metas que ele tem que atingir. Se ele não atingir, então você fica balanceando de acordo com as metas deles, né? E a 360, onde você avalia os superiores, os colegas, a autoavaliação e os clientes. São todos os aspectos que envolvidos a pessoa. Tem outro método que eu não comentei aqui, que é o método também, método 90 graus, tá certo? Alguns comentários sobre isso, que é exatamente a entrevista direta, mas está diretamente ligado também ao método diretivo, né? Que eu chamo aqui de lista de verificação, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto aqui, escolha o método. Então, de acordo com aqueles métodos você vai escolher. Depois, estruture o questionário. Eu preciso estruturar o questionário. Eu preciso saber o que eu vou perguntar, né? Afinal de contas, eu quero saber, né, o que eu quero saber do funcionário. Qual é o ponto que eu quero avaliar? Eu preciso entender isso aí. Quais são os aspectos explorados, quais são os dinâmicos de cada avaliação.
Eu não vou avaliar sobre um vendedor, perguntar sobre time de futebol. Não tem lógica isso. Eu tenho que saber perguntar, tá bom? Outro ponto é defina a escala de avaliação. Por exemplo, o que é escala? Se eu tenho as perguntas, você pode colocar quantitativo, por exemplo, de 1 a 5 ou de 1 a 10. Com certeza vocês já passaram isso, por exemplo, alguém no telefone, me avalie, por favor, de uma escala de 1 a 5, quais são as suas coisas. Isso é uma escala de avaliação. Isso que você acontece no telefone é uma avaliação de desempenho, tá bom? Então, definir a escala, por exemplo, de avaliação pode ser também por quantitativos ou qualitativos. Por exemplo, insatisfatório, regular, bom, excelente. O certo, você tem que ter parâmetros para saber, né, identificar. Evite respostas, tá bom? Na avaliação de desempenho, mas sim regulamentadas. Por fim, aplique a avaliação de desempenho. Você vai aplicar, né, a prática da avaliação e depois você comunica aos colaboradores que você vai fazer essa avaliação, tá bom? Comunicar é importante. Por quê? Porque você tem que transmitir clareza. Gente, eu vou fazer uma avaliação de desempenho, né? E os objetivos são esses. Quais são os benefícios? Os benefícios é a gente conseguir identificar melhor nossos pontos fracos e evoluir. É necessário ter essa transparência com relação ao objetivo. E por fim, aplique a avaliação de desempenho, aplicabilidade. Isso aí, essa parte da aplicar. Quando se falar aplicar, é bom vocês também defenderem, colocar as datas, quais são os períodos que você aplicar essa prova, de até quando você responder, definir tudo isso aí, aonde, como vai ser monitorado, tudo isso é na aplicabilidade. E por último, definir o feedback, né? Ou seja, a pessoa precisa saber ter o retorno disso, tá bom? Não pode ficar somente só o setor de RH, ela precisa ser expandido e ter esse feedback para o aluno, para a pessoa que está sendo avaliada, perdão. O feedback é importante para que ele possa melhorar, tá certo? A avaliação de desempenho não é uma condenação, né? Não é um julgamento, mas sim um método onde você possa identificar os pontos fortes e os pontos fracos dele, ok? Até a próxima, valeu e tchau!